vamos falar de saúde. Nosso assunto agora é melasma, aquelas manchas escurecidas que aparecem principalmente no nosso rosto e é muito comum, principalmente nas mulheres. Eu vou conversar aqui com a dermatologista a doutora Jéssica Magalhães sobre melasma e você pode aproveitar para já enviar sua dúvida para o nosso WhatsApp, 71999719009. Tudo bem, doutora Jéssica? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Falar sobre o melasma, que de fato é muito comum. São aquelas manchas, minha gente, mais escurecidas, mais pigmentadas, que aparecem principalmente no rosto, mas que podem aparecer em outras partes do corpo também. Aqui a gente deu um exemplo exagerado, vamos dizer assim, desse melasma, né, doutora Jéssica? Um pouquinho. A verdade é que a gente pode ter manchas ainda mais escurecidas. Quando a gente fala de melasma, a gente está falando de uma condição que não é um problema de saúde. Tá. Ele é um problema de estética. Por isso que eu, quanto biomédica esteta, estou mais do que habilitada para vir explicar para vocês o que a gente pode fazer em relação a essa mancha, que afeta muito a autoestima de quem possui. É verdade. Como você falou, melasma é uma mancha castanha, marronzinha, assim, que pode ser bem clarinha, como a gente vê na foto, ou ela pode ficar muito escura. O que a gente percebe do melasma é que ela não tem diferença de textura da pele. Então, a pele, ela continua com essa textura normal, somente escurecida. É só a mancha mesmo, né? Não vai ficar coçando, não vai ficar inflamada a parte da pele. Essa é uma forma, inclusive, da gente diferenciar o melasma de outras questões, como alergia também, que pode causar essa vermelhidão, essa mancha mais escura, mas coça, a textura da pele fica diferente, né? Exatamente. O melasma não tem nenhuma dessas questões. É apenas uma mancha de borda irregular, ou seja, ela não é um círculo, ela não tem uma delimitação retinha, porém ela é muito perceptível onde termina. Então é uma linha muito visível com a borda irregular. Onde é que a gente vê mais comum o melasma? Na região da bochecha, então é muito comum que a gente tenha nessa região. É comum que ocorra dos dois lados. Sim. A gente também pode ter no buço, pode ter na testa. Inclusive, você pode ter um pouquinho mais uma área, um pouquinho em outra. Por exemplo, eu tenho pacientes que possuem melasma apenas no buço. Eu tenho pacientes que possuem na região do malar, mas possuem só uma linha na testa. Eu possuo aqui no buço, sabia? Tem uma mancha bem aqui, é porque eu tô maquiada, né? Que a gente aprende a disfarçar essas manchas. Mas eu tenho exatamente aqui no buço, que me incomoda bastante, porque escurece essa área. Escurece, né? Escurece. E aí a gente tem uma questão muito importante do melasma, é que ele não tem cura. A condição do melasma, ela não tem uma causa totalmente determinada na hora que a gente fala em saúde. Só que a gente tem algumas questões que são muito importantes. Então, a gente associa muito a questão genética, a questão hormonal. Então, é muito comum, por exemplo, que mulheres após a gestação desenvolvam, né, tenham um aparecimento da mancha do melasma. A gente também tem a questão de hábitos de vida. Então, por exemplo, o sol para quem tem melasma é péssimo, impossível. Porque estimula ainda mais o melasma, né? Exatamente. Qual é a questão? Quando a gente tem exposição solar, a gente tem exposição à radiação, a radiação ultravioleta, que é o que faz com que a gente bronzeie, né, vai mudando o tom de pele. Só que isso também vai estimular a produção de melanina nessa região. Que o que acontece? A região onde tem o melasma é como se a nossa célula que produz a melanina, que é a cor que dá para a nossa pele, o nosso pigmento, é como se essa célula ela tivesse um pouquinho irritada. Então, a qualquer mínimo estímulo, então calor faz muito estímulo para a produção de melanina, radiação, ela vai lá e produz um pouco a mais e mancha a pele. Bom, já tem aqui telespectador participando, ou melhor, telespectadora, final 8731, ela diz: Pamela, eu nunca tive melasma até ficar grávida. Quando engravidei, as manchas apareceram no meu rosto. Meu filho já tem 3 anos e até hoje eu luto para tirar os melasmas. E aí, eu super sei o que você está passando, viu? Porque, de fato, quando a pessoa está grávida, a mulher está grávida, a propensão para aparecer melasma é maior, né? Muito, porque a gente tem uma modificação total do hormônio. Pensa assim, o corpo ele está se preparando para uma vida nova. Então, todas as funções têm que ser modificadas e quem vai comandar isso é a função hormonal. Então, é muito comum que a gente tenha um aparecimento durante a gestação. Existem na literatura casos onde o melasma some após a gestação, mas a verdade é que na clínica não é o que a gente mais vê, né? O melasma acaba persistindo. E aí, uma coisa que eu acho muito importante da gente frisar é, apesar de não ter cura, né? Que quando a gente fala, ai, doutora, eu quero acabar com o meu melasma, não tem cura. E parece que vai ser abandonado, né? Não tem o que fazer, não tem jeito. E não é assim. Apesar do melasma não ter cura, ele tem controle. O que significa isso? O que mais incomoda é a mancha, significa que a melanina já foi produzida, a mancha já está na pele. Então, a gente tem como clarear a mancha e adicionar alguns cuidados extras na rotina para poder controlar a produção
nova mancha. Thelma do Coqueiro de Pedrão, maravilhosa, que participa todos os dias aqui, ela pergunta se pode dar no dorso da mão melasma, que pode aparecer aqui? Pode, mas é um pouquinho mais difícil. O mais comum que a gente vê na mão é a melanose solar, que é um tipo de mancha que vem com o passar do tempo, exposição ao sol, que a gente também consegue clarear. Bom, vamos lá então. Melasma não tem cura, mas tem, primeiro, como prevenir e também como tratar. Prevenir é exagerar no protetor solar, minha gente. Mesmo que você não vá especificamente para a praia, mesmo que você vá para o escritório, ficar dentro de casa, tem que passar protetor solar, né? Perfeita, perfeita, com certeza. A gente tem que usar o protetor, aplicar e reaplicar, que muita gente esquece. E é muito importante que a gente use o protetor com cor também, porque a cor do protetor vai proteger a gente contra o que a gente chama de luz visível, que são essas luzes que a gente está exposto de LED, de telas, celular, então, que não para. Sim. E também tem os tratamentos, a lasers que melhoram muito o melasma, é isso? Com certeza. A gente tem uma gama de laser que a gente pode fazer para fazer o clareamento da mancha, além do próprio produto de uso de peeling químico. A gente sempre fala de uso de clareador. Peeling, quando a gente fala, o povo tende a lembrar de descamação intensa, o rosto cai, nasce outro. Não é bem assim, então a gente pode escolher ativos muito bons para estimular esse clareamento em clínica e também usar em casa. Tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar, pergunta boa aqui do nosso telespectador final 8816. Pessoas negras também têm melasma? Tem. Na verdade, as pessoas que têm mais pigmento é que mais têm melasma. Nós vivemos num país mestiço, então é muito difícil a gente ter uma origem só étnica, mas com certeza quando a gente tem uma afrodescendência, uma ascendência asiática. Por quê? Porque esses povos costumam produzir mais melanina, então nós produzimos melanina de forma um pouquinho maior do que pessoas brancas, por isso que é mais comum que a gente veja pessoas morenas tendo mais melasma. Muito bem, então é isso. Ó, se você ainda não tem melasma, então comece a se proteger agora. Comece a prevenir, né, doutora Jéssica? Comece a exagerar mesmo no protetor solar. Se for para a praia, tem que exagerar ainda mais. Reaplicar. Usar toda a proteção ali, o seu boné, a sua viseira. Reaplicar, que isso ninguém faz, né? Vai um detalhe aí que tem que fazer, porque é isso. Depois que você tem, ele não vai desaparecer completamente, né? Mas dá para melhorar. Muito. A gente consegue melhorar muito. Realmente fazer com que ele fique da mesma cor da pele é muito difícil. Mas não é possível. Dá pra Mais uma pergunta para a gente fechar aqui, que é: mancha de limão é melasma? Não. Mancha de limão é outro tipo de mancha. É porque fica manchado parecendo melasma. Mas aí é uma reação química na pele. É como se fosse uma mancha pós-queimadura. Porque se você deixar muito tempo de contato, ele vai queimar a pele. Então, é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. A gente também consegue clarear. É isso, a mancha de limão, você consegue tirar 100%? Consegue clarear, mas a gente tem que avaliar cada caso. Tem alguns casos que causa, junto com a mancha, uma profunda cicatriz. Então, a gente tem que avaliar direitinho para conduzir o tratamento. Olha aí. Ó, aqui tá o Instagram da doutora Jéssica Magalhães. Vai lá, aproveita para seguir, para compartilhar os conteúdos e tirar suas dúvidas também. Lembrando que o nosso papo aqui não substitui a sua consulta com um especialista, hein? Se você tá sofrendo de melasma e se isso te incomoda, afeta a sua autoestima, então procure um médico, procure um especialista, né, nesse assunto que vai te indicar qual é o melhor tratamento. Obrigada, doutora Jéssica. Sempre um prazer recebê-la. Prazer estar aqui.